e colocar aqui, ó, deixar aqui claro e evidente que questões como essa não devem ser cobradas. E mais uma questão dessa que é absurda, absurda, essa daqui. Vou colocar aqui, ó, absurda. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal, a mais uma aula aqui do professor Gutierrez. Dessa vez, resolvendo a prova da IDECAM, aí raciocínio lógico, para o concurso da educação do estado da Paraíba. Essa aqui foi bastante polêmica e que eu já te adianto, tem questões passíveis de anulação. Então, acompanhe comigo para que você, tanto na hora de fazer o seu recurso, você ter o que dizer, né, como falar lá, você também saber como é a resolução correta dessas questões, que sim, foram bastante cansativas e que, ao meu ver, já te adianto, que foram bem fugidas, né, fugidas do nível que ela foi proposta. Então, sem mais delongas, pega a caneta e papel e vamos para mais uma resolução. Estamos aqui com a prova de matemática, tá certo? Essa é para professor de matemática. Embora essa parte, esse recorte que eu trouxe aqui para vocês, da questão 41 até a questão 50, foi do tipo B, realizada na parte da manhã, mas que foi comum para todos os cargos, ou seja, inclusive professor de matemática, mas professor de língua portuguesa, de história, de geografia, de biologia, todos eles realizaram 10 questões de raciocínio lógico aí da banca IDECAM, e nessa nós vamos aqui analisar questão por questão que foi realizada nesse dia. Então, ó, começando pela número 41, ela é uma típica questão do princípio de reversão, certo? Que é aquele que pede um valor que foi feito inicialmente. E aí, ao longo do texto, ele vai colocando algumas operações que nós temos que fazer a operação inversa para encontrar esse valor inicial. Ó, ele diz que no final, ele terminou com um volume de 1 litro. Então, na hora da gente fazer a continha, a gente vai utilizar esse 1 litro, ou 1000 ml, né? Ó, 1 litro, que equivale a 1000 ml, justamente para poder fazer esse princípio até retornar ao valor original, tudo bem? Então, vamos ler aqui a questão do início, ó. Andrezinho viu uma garrafa de refrigerante na geladeira e, mesmo sem poder beber antes do almoço, colocou 2/3 de refrigerante que tinha na garrafa. Aí ele fala, colocou aonde? Não fala se é no copo, se bebeu, se não. Já começa estranho por aí, né? Mas vamos para a resolução, né? Vamos nos ater a isso. Então, fazendo aquele pequeno mapa, né, de tudo o que aconteceu, né, lá no início, nas contas, né, teve um valor inicial, e aí desse valor inicial foi colocado 2/3 do refrigerante, né, dessa garrafa, né, pegou a garrafa e colocou 2/3, pegou e tirou 2/3 lá. O que é que sobrou? Então ficou 1/3. A gente vai ter que fazer aqui 1/3 para poder achar o valor inicial dessa garrafa, tá? Então, ó, que foi o que ficou lá, 1/3. Depois, tá aqui, ó, depois dos 2/3 retirados, antes de tomar, ele lembrou que poderia sofrer uma consequência da sua mãe pela desobediência e colocou aproximadamente 25% do que sobrou a mais. Então, ele colocou aqui, ó, adicionou 25%, o que significa que o conteúdo teria 125%. Tá? Eu vou anotar aqui para você ter uma noção do que a gente está procurando. Certo? 125%. E mais 200 ml. Então, depois ainda adicionou 200 ml. Chegando então no volume final de 1 litro. Então a gente vai fazer o princípio, ó, voltando aqui todas essas operações aí. Então, resultando desse volume de 1 litro, a gente vai pegar aqui, ó, 1000 ml e vai tirar, ao invés de adicionar 200 ml, a gente vai retirar 200 ml, ficando assim 800 ml. Em seguida, nessa operação da porcentagem, a gente pode fazer por uma regra de 3. Por exemplo, ó, o meu 100% agora da garrafa é os 800, tá? Enquanto isso, melhor, o meu 100% era o que tinha na garrafa antes. E os 120%, 125% é justamente esses 800 que eu tenho agora, tá? Ele acrescentou 25% ao que tinha daquela garrafa, tá? Então, pegou lá e acrescentou 25%, ou seja, 125%. Fazendo aqui uma regrinha de 3 para a gente poder se organizar, ela é diretamente proporcional. A gente pode chegar num valor bem aproximado aqui, ó, de 640. Você pode fazer aí a conta bem rapidinho, porque eu quero chegar nas questões polêmicas, e vocês vão entender por quê. Tá, ó, vai multiplicar, depois passar dividindo, tudo bonitinho. E aí, então, ó, chegamos então nessa parte aqui dos 640, já fizemos esse passo e esse passo. O 640, ele corresponde a 1/3, tá? Então, para que ele volte ao seu estado original, eu preciso multiplicar por 3 para ficar o todo, né? 3/3. Então, 640 vezes 3, ou a operação inversa dessa fração, né? Em vez do de baixo ser usado para dividir, a gente usa para multiplicar e o de cima para dividir. Então, 640 dividido por 3, a gente vai chegar na resposta final, né? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 6 dá 18, com mais 1, 19, chegando então na alternativa letra A. Meu parecer sobre essa questão. Eu sei que eu fiz aqui de maneira rápida e bastante acelerada, mas é para que você entenda que um princípio de reversão, ela pode ser cobrado. Estava lá no edital, logo no começo,
do edital na parte de raciocínio lógico falava sobre isso. E isso está tudo bem. O que me implica aqui sobre essa questão é a forma com que ela foi construída. Além da porcentagem que é colocada no meio, que não é de costume da IDECAN, o texto ele deixa muito ambíguo, induz você ao erro de utilizar, por exemplo, ali em vez de 125% na regra 3, você utilizar o 75%, né? Como se fosse retirar. Não deixa claro se ele retirou da garrafa e colocou em algum outro recipiente, ou vice-versa, tá? Ou só tirou da garrafa, ficou tirando da garrafa e bebendo esse refrigerante lá da geladeira. Ou seja, ficou um texto muito confuso de se entender. Vamos para a questão 42. Essa daqui, ó, tranquila também, pode ser cobrada, é uma boa questão para estudo, inclusive para você que vai estar aí se preparando para a Polícia Penal, por exemplo, da Paraíba, que vai ser a IDECAN. Não tem para onde correr. Então, essa aqui de associação lógica provavelmente é uma candidata grande a cair em uma das questões de raciocínio lógico lá. Então vamos lá, para responder ela daqui, a gente tem que fazer uma pequena tabela, tá? Eu vou tentar desenhar ela aqui e acelerar o vídeo. Com a tabela construída, vamos ler lá a questão. Dona Guilhermina teve 3 filhas, Amanda, Beatriz e Corrinho. Então nós temos aqui as 3, né? Vamos chamar aqui de A, B e C, para ficar mais fácil. E elas atuam nas seguintes áreas, né? Arquitetura, medicina e economia. Então nós temos arquitetura, medicina e também economia. Além disso, ainda tem uma outra variável, né, envolvida, que é se estão casadas ou solteiras. Mas vamos continuar agora na leitura para a gente entender como é que a gente vai associar essas 3 pessoas. Ó, primeiro ela diz assim, sabe-se que a arquiteta é solteira. Então, quem for marcado com arquitetura, ela é solteira, tá certo? Então, se a arquiteta é solteira, as outras também podem ter aí solteiro ou casado nessa história. Né? Ó, Beatriz se casou. Então, Beatriz não é uma arquiteta, tá certo? Porque a arquiteta ela é solteira. Então, se Beatriz casou, ela não é arquiteta. E também não é economista. Então, vou botar um xizinho aqui ó, na economia. Também não é. O que resta para Beatriz ela ser médica, tá? Então, a única maneira dela ser médica. Ou seja, a Amanda não é médica e também a Corrinha também não é médica. Então, ó, só daqui já dá para marcar a alternativa. Por quê? Se nós já descobrimos algo sobre uma delas, vamos olhar aqui as alternativas. A única que fala que Beatriz é médica é a alternativa letra D, por isso essa é a correta. Então, já daí, você já consegue, nem precisa terminar de associar todas as outras pessoas aí aos seus respectivos cargos e também estado civil. Só com isso aí, já dá para chegar lá. Vamos para a próxima questão? Espero que você tenha entendido, tá? Com poucas informações, a associação lógica, ela pode chegar a isso, principalmente numa banca como a IDECAN. Por quê? Ela tem A, B, C, D e E, né? As alternativas. E aí você vai eliminando aquelas que estão erradas e vai sobrar uma, obviamente, tá bom? Questão de número 43, ó. E aqui começam as brigas, né? Nós temos o teorema fundamental da aritmética. Que é isso, IDECAN? Como é que você me coloca numa questão teorema fundamental da aritmética? Olha só, por quê? Ela pode causar lá, colocar algumas questões sobre MMC, MDC, tudo bem, isso aí pode estar envolvido aí na aritmética, embora, né, raciocínio lógico, eu tenha as minhas discordâncias de estar cobrando algo desse tipo. Mas ó, a pergunta principal é o seguinte, ó. A soma dos divisores positivos de 720 é, ou seja, se a gente fosse colocar como um pensamento de alguém que não é professor de matemática, provavelmente fez essa prova, lá, você é professor de geografia, fez uma prova dessa, provavelmente, mesmo que você saiba o que são divisores positivos de um número, você ia listar todos para depois somar. E olha só o tempo que você ia perder nessa questão. Em uma prova que, repito, 100 questões. Então, você teria que gastar muito tempo com uma questão de raciocínio lógico, ao invés de estar lá respondendo uma de conhecimento específico aí da tua área. Então, ó, observa só. Olha como seria uma maneira de resolver, porque essa questão aqui caberia muito bem para professor de matemática. Estaria lá no meio dos conhecimentos específicos de matemática de uma maneira tranquila, tem que ser cobrado, mas para raciocínio lógico, que vai para todas as áreas, eu discordo completamente, tá? Mas essa aí seria anulada, Gutierrez? Não, não seria anulada. Eles iam alegar alguma coisa sobre operações básicas, raciocínio lógico quantitativo, eles iriam colocar para isso, né? Vamos nos ater então à resolução dela, fazendo a fatoração, ou seja, pegaria os 720, traçaria aqui uma retinha, e aí a gente iria dividindo, né, ó, por 2. Ficaria ó, 350 com mais 10, 360, por 2 de novo, aí daria 180, que por 2 de novo dá 90, que por 2 de novo dá 45, e agora vamos por 5, né, por 5 vai dar 9, ou pode ser por 3, não tem problema, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1.
certo? Então, nós temos o seguinte, ó, aqui, ó, com os números 2, nós temos aqui 4 repetições, por isso 2 elevado à quarta. O 5 só tem uma repetição, né? Então, é 5 elevado a 1 mesmo. E o 3 tem 2 repetições, por isso 3 elevado à segunda potência, né? Essa aqui seria a nossa fatoração. Aí, como é que a gente sabe qual é a soma de todos os divisores ao invés de listá-los, né? Para saber a soma, a gente tem que fazer, olha só, o nível de operação, que é o caminho mais curto para se resolver isso daqui. Porque o outro iam consumir tempo demais para poder resolver. Mas a banca quer que você resolva. Então vamos lá, vamos entender aqui como é que seria a resolução. O 2 elevado à quarta, ele não é uma junção, né? Uma soma de 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2, até o 2 elevado a 4, ó, 2 elevado a 3, e por último, 2 elevado à quarta potência. A gente fecha um parêntese e vai multiplicar isso pelo próximo. Ó, o 5 é 5 elevado a 0 e 5 elevado a 1. E o 3 é 3 elevado a 0 até chegar no 3 elevado a 2. O 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Tudo isso aqui, ó. Então, depois de somar, a gente tem que multiplicar aí por esses valores para chegar no resultado. Então, ó, vamos somar. 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 dá 8, né? É sempre o dobro, tá? E 2 elevado a 4 é 16. Aí a gente faz a soma, né? Ó, esse aqui com esse aqui dá 20, esse aqui com esse aqui dá mais 10, então dá 31. Então a primeira parte é 31. Vezes a segunda parte, ó, 5 elevado a 0 é 1 e 5 elevado a 1 é 5. 5 mais 1 dá igual a 6. E aqui na parte de baixo, ó, 3 elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 1 é 3, e 3 elevado ao quadrado dá 9. Aí, somando tudo aqui, né, dá 13. E aí nós vamos ter que fazer aqui a multiplicação, né? Multiplicando 6 vezes 13, né, você faz 6 vezes 10, 60, e 6 vezes 3, que dá 18. Somando tudo, isso daqui dá 78. Aí, ó, vai ter que multiplicar, olha só isso, ó, vai ter que multiplicar 31 vezes 78. E isso tudo para você fazer o caminho mais curto, tá? Porque se fosse fazer o caminho mais longo, seria listar todos os possíveis divisores. Olha só isso. Tem que listar e somá-los. Olha como ficaria muito mais complicado. Então, multiplicando aqui, ó. Se eu for multiplicar 78 por 30, certo? Vamos fazer essa multiplicação. Ó. 78 vezes 30. Porque aí depois a gente soma 78 de novo, tá? Então, ó, vezes 30, o zero fica aqui do lado. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 7 dá 21. Com mais 2 dá 23. E aí a gente soma isso mais uma vez com 78 para saber quanto seria vezes 31. Ó, o 8 fica, 7 com mais 4 dá 11, já dá para marcar ali a alternativa, né? Ó, é uma que termina com 18. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 2. Ó, 2.418, resposta letra B. Olha só o rodeio que a gente teve que fazer para chegar à soma de todos os divisores no número 720, divisores positivos, pela fatoração, que é o caminho mais curto, né? A gente coloca ali todos os nossos fatores, né, meio que desmembrados e soma eles. E olha só o tanto de conta e o tanto de tempo que você daria para poder fazer tudo isso. Eu fiz aqui de maneira rápida, muito flash. Mas isso numa prova com pressão, com 100 questões para você resolver, isso aí é imoral demais. É imoral demais. Pegou pesado, muito pesado aí a IDECAM com essa questão. Vamos para a próxima, número 44. Ó. Em um projeto arquitetônico de auditório, nós temos o seguinte, ó, essa aqui é uma clássica questão que utiliza um pouquinho de progressão geométrica. É um raciocínio sequencial e que por mais que a pessoa entre com recurso dizendo assim, lá não tinha progressão geométrica lá no edital, mas eles vão alegar que isso aí é raciocínio lógico sequencial. Então você já sabe, se a IDECAM colocar aí no seu edital raciocínio lógico sequencial, estude para progressão aritmética e progressão geométrica. É necessário sim e com certeza. Então vamos lá. De tal forma que a quantidade de assentos em cada fileira segue uma progressão aritmética decrescente, tá certo? Então ela vai diminuindo. Onde a primeira fileira comportaria 50 assentos e a última 14 assentos. Então, ó, temos aí várias fileiras, tá? Então vamos anotar aqui, colocar as fileiras. E aí a primeira fileira, né, o nosso A1, ele tem 50, certo? E a última tem 14, né? Lá no finalzinho, eu vou colocar aqui bem distante, ó, 14 assentos. Certo? A última. Ele não diz qual é o número, né? As demais, a diferença entre o número de assentos entre a terceira e a oitava são de 20 lugares. Tá? Com isso a gente consegue descobrir qual é a razão, tá? Porque, ó, se na terceira fileira, vou colocar aqui, ó, terceira. Se na terceira fileira
até a oitava, ó. Essa é a terceira. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Na oitava fileira, até a oitava. A diferença, né, daqui até aqui foram 20 lugares, né, nessas fileiras de um auditório. Então a gente pode dividir esses 20 por quanto? Ó, quantos pulinhos a gente teve que dar, né? 1, 2, 3, 4, 5 pulinhos, tá? Da terceira para a oitava. Então se eu dividir 20 por 5, significa que ela foi diminuindo aí, ó, 20 dividido por 5 dá 4. Essa aqui seria a nossa razão, né? A razão na PG. E uma razão decrescente, tá? Ou seja, uma razão negativa. Menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. Agora que a gente já descobriu a razão, a gente pode seguir aqui com a nossa sequência, já que eu sei qual é a primeira, né? Ó, vou separar aqui. Ó. Então, só recapitulando, tá? Ó, da terceira para a oitava foram 20 de diferença, né? Então, ela diminuiu em 20. Então, se eu dividir esses 20 por 5 colocações, que foi da terceira para a oitava, a gente encontra a razão dessa nossa PG, dessa progressão geométrica, tá? Então, deixa eu só apagar aqui. Se a nossa primeira colocação, né, na primeira fileira é 50, a próxima é sempre 4 a menos. Ó, tira 4. Ó. A segunda é 50, tira 4, dá 46. Depois, menos 4, 42. Depois, menos 4, dá 38. Depois, menos 4, vai dar 34. E assim, sucessivamente, até chegar aqui no 14, que é a última. Vamos para a pergunta principal, né? Eu fiz aqui um pouco fora do protocolo, mas normalmente a gente tem que ler principalmente isso aqui, ó. Qual a quantidade de fileiras que tem mais de 35 assentos? Então, com mais de 35 assentos, nós temos a primeira, nós temos a segunda, a terceira e a quarta. Apenas 4. Porque da quinta em diante, né? Aqui é a quinta fileira já. Na quinta fileira em diante, nós não temos mais 35 assentos, temos menos. Então, a resposta ali é a alternativa letra C, 4 fileiras. Então, para essa questão, além de um conhecimento de uma progressão aritmética, perdão, né, eu acabei falando geométrica, acho que a questão inteira, né? A geométrica, né, ela vai aumentando ou diminuindo conforme uma multiplicação, tá? Então, ou ela multiplica por um número inteiro, ou ela multiplica por um número racional para ir decrescendo. No caso aqui é uma aritmética, tá? Por isso que eu consegui fazer aí a divisão, né? Porque a razão da progressão aritmética é ou somando ou subtraindo, né? Ou somando um número negativo, como você queira chamar. Tá? Então, é uma questão tranquila. Essa sim, parabéns, Idecam, foi bem feita, bem organizada, mas não adianta alguém aí pedir recurso, porque lá no edital nós temos explicando que há um raciocínio lógico sequencial. Então, a gente já sabe, qualquer concurso que você for fazer da Idecam, estude progressão aritmética e progressão geométrica, tudo bem? Vamos para a questão de número 45, que é a primeira polêmica, aquela que eu já coloco aqui com alguns professores, né? Colegas aqui que estão há muito mais tempo aqui no YouTube resolvendo esse tipo de questão, como o professor, posso citar aqui exemplo, o professor Douglas de Souza, que eu vou deixar aqui marcado o canal dele também, entre outros professores que reclamaram e falaram sobre essa questão, e que nós temos sim que nos unir e colocar aqui, ó, deixar aqui claro e evidente que questões como essa não devem ser cobradas, e mais uma questão dessa aqui é absurda, essa daqui, vou colocar aqui, ó, absurda, certo? Por quê? Vou te explicar. Primeiro ponto, ela fala sobre o teorema da bissetriz. E para mim, álgebra básica não é teorema da bissetriz. Tá? Porque para quem estuda álgebra básica, convenhamos, imagine você que está me assistindo aqui, professor de língua portuguesa ou professor de geografia que fez essa prova aqui. Imagina você ter que estudar teorema da bissetriz, sendo que lá no edital falava sobre geometria básica ou álgebra básica. Você estudou provavelmente perímetro, área, no máximo um teorema de Pitágoras, mas bissetriz? Acho um pouco complicado. Ó, vamos lá. Tem um triângulo, beleza. Vamos desenhar então um triângulo. Triângulo ABC, certo? Vou tentar desenhar ele um pouquinho maior aqui. Tá aqui um triângulo ABC. Tá aqui A, B e C. Tudo bem? Aí foi traçado um segmento, uma bissetriz, né? Então vou traçar aqui a bissetriz. Vou colocar o que é a bissetriz, Gutierrez? A bissetriz é quando você parte aqui, ó, de um dos pontos, que ele pede ali, a bissetriz ela divide o lado BC, aqui, ó, até aqui embaixo, cortando o ângulo ao meio. Ou seja, esse ângulo aqui de origem dela ficou com a mesma medida, certo? Isso que é a bissetriz. E aí ele divide o ângulo, ou melhor, o lado BC em lados 24 e 30. Aí outra coisa, né? Ele não disse se era respectivamente. Né? Não falou dessa forma, o que pode levar a contas e cálculos diferentes. Vocês vão ver por quê. Enfim, o lado AB, que é esse lado aqui, ele é x mais 9. Ó, x mais 9. Enquanto o lado AC é 2x.
Aí o que é o teorema da bissetriz? É que existe proporcionalidade aí envolvendo os lados do triângulo e os segmentos em que a bissetriz cortou lá do outro lado, tá? Então o que é que significa? Eu vou colocar aqui, ó, numa regra de 3, digamos assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, x mais 9, que está referente aqui ao lado de tamanho 24. Enquanto do outro lado ele está referente ao 2x, faz referência aqui ao lado, a sua sombrinha, né, vamos dizer assim, né, ao lado de tamanho 30. E aí a gente resolve, beleza. Mas vocês vão entender que depois que a gente descobriu o valor de x, esse triângulo não tem condições de existência. É isso mesmo, não tem como ter condições de existência nesse triângulo. Vamos então resolver, para você ter uma noção. Eu vou simplificar para poder sair mais rápido. Eu posso simplificar tanto o 24 quanto o 30 na horizontal e na vertical. A gente pode simplificar numa regra de 3, tá certo, gente? Então, ó, o 24, se eu dividir ambos por 6, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 5. Tá? Dividindo por 6. E agora sim, vou fazer os extremos e meio. 2x vezes 4 vai ficar 8x. E do outro lado, ó, 5 vezes x mais 9 é 5x. E 5 vezes 9, 45. Passando esse 5x aqui para o lado esquerdo, né, ele vai vir subtraindo, vai ficar 8x menos 5x, que vai dar igual a 3x, não é isso? Enquanto o outro lado continua com 45. Então, 3x é igual a 45. Para resolver o valor de x, basta eu dividir o 45 por 3, e aí a gente vai chegar, então, no valor de 15. Aí, beleza, descobrimos aqui o valor de x. Tudo bem, né? Beleza, agora vamos lá substituir, porque a pergunta final quer o quê? O perímetro do triângulo. E o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, desse lado aqui que mede 2x, ele vai medir 2 vezes o meu valor de x, né? 2 vezes 15, que dá igual a 30. Enquanto aqui desse lado, que é x mais 9, é só pegar o meu valor de x e aumentar 9, né? 15 com mais 9, que dá igual a 24. Aí, olha só agora a treta. Como um triângulo pode existir? A condição de existência de um triângulo é de que um de seus lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ou seja, por exemplo, o lado BC, que é esse lado maiorzão aí, ó, ele tem que ser menor do que a soma dos outros lados, o lado AB mais o lado AC. Só que isso não acontece. Olha só, o lado BC, né, que é 24 mais 30, dá 54. E isso não é menor do que a soma dos outros dois. Ó. E isso não é menor. Vou colocar aqui como menor, só para você colocar como falso. Ó. Não é menor do que 24 mais 30 de novo. É igual. Tem que ser menor. Na condição de existência não tem tracinho aqui, certo? Tem que ser menor. Ou seja, esse triângulo aqui não existe. Ele não existe. Não tem condições de existência. Porque aí, com o lado sendo dessa proporção assim, ele não tem ângulo para fazer um segmento de reta, certo? É como se a tenda não subisse. A parte A não sobe, certo? Então, um segmento de reta em que o A vai ficar no meio. Né? Então, isso não existe. Pode colocar lá. Você pode escrever lá no reconhecimento de recursos, dizendo que na questão de número 45, o triângulo citado não tem condições de existência. Coloca bem assim, porque existe sim teoremas e cálculos matemáticos sérios para professor de matemática, não de raciocínio lógico, que explicam que não tem condições de existência. Ah, Gutierrez, a IDECAM vai alegar que deveria ser, em vez de 24, 30, 30, 24. Vai dar no mesmo. A gente vai achar um valor de x diferente, vai substituir, e da mesma forma, 54, que é o lado BC, ainda continua sendo maior que a soma dos outros dois. Certo? Você pode fazer a conta aí que vai dar no mesmo. Não existe esse triângulo, tá certo? Esse triângulo não existe, não tem condições de existência. Então, a primeira questão que deve ser anulada aí dessa prova é a número 45. Tudo bem? Vamos então para a questão de número 46. Essa que, ó, acho que foi para aliviar, né? Eles fizeram aí uma questão de lógica proposicional, muito bem montada, muito bem direitinho. Então, a pergunta principal tá aqui embaixo, ó. Ele diz assim: a técnica atestou que o possível diagnóstico era falso. Então, algo que vai ser dito aqui está errado. Então, ele quer o verdadeiro, isto é, né? Ou, se tivesse aqui escrito, podemos concluir então. Nós queremos o verdadeiro. Então, para saber algo verdadeiro de uma frase falsa, a gente usa o quê? A negação das proposições lógicas, tá? Então, a gente vai negar essa proposição aí. Vamos ler aí do início. A Aurélia teve um problema no seu notebook e levou para uma assistência técnica. De forma precipitada, ela escutou o seguinte possível diagnóstico, ó. A placa-mãe está queimada, essa aqui é a primeira proposição, tá? Ou a memória é incompatível. Então, como é que a gente nega uma frase, né? Uma proposição composta com o ou? A gente troca o ou por i e nega tudo. Ó. A placa-mãe não está queimada. E a memória é incompatível, a gente coloca que não é incompatível, ou aqui nesse caso cabe o antônimo, né? A gente pode dizer que ela é sim
compatível. Não tem meio termo aí. Compatível e incompatível não tem um meio termo. Então, a resposta é aqui, a letra A. A placa-mãe não está queimada e a memória é, sim, compatível. Resposta, letra A. Tá vendo? Então, uma questão que realmente, essa sim, condiz tanto com o edital quanto com o nível exigido da prova, que é para professores, ou seja, de nível superior, mas que não necessariamente são da área de matemática. Então, eles podem sim resolver. Essa aí é uma questão ótima para se estudar negação de proposições lógicas, tá certo? Então vamos para número 47. Essa aqui que foi de conjunto e que, assim, tem uma linguagem um pouco mais densa e que não vai caber bem um recurso, porque está dentro lá na teoria dos conjuntos. Aí é natural, vai acontecer. Então como é que a gente resolve essa situação aqui, tá? Ó, primeiro, nós temos aqui a união. Isso aqui significa união, né? Então a união de dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Então vou desenhar eles aqui, ó, de maneira simples. Um conjunto A e um conjunto B, tá aqui. E vou aumentar aqui o tamanho deles para a gente entender que eles estão unidos. Ó. Eles unidos formam aquela listagem ali. Ó. Aqui, 6, 10, 16, 18, 20 e 24. Aí ele fala que a interseção com um certo conjunto C depende de um complementar. Né? Não é um conjunto C especificamente, mas ele está falando de um complementar de A com W. Sendo W, vamos dizer, o universo. Então é como se eu pegasse aqui e desenhasse aqui por fora. Ó. Vou colocar aqui de cinza. Ó. É como se aqui, do lado de fora, nós tivéssemos aqui um conjunto universo chamado W, tá bom? Ele dizendo ó, que tanto A quanto B são subconjuntos desse conjunto W, como se fosse um universo, tá bem? E o complementar, né, ó, esse C, o complementar, é um conjunto complementar de A em relação a W. O que significa complementar, Gutierrez? É tudo aquilo que não está no A, está do lado de fora, né? Complementar isso, é o que complementa o A para que ele se torne W. Então é como se eu estivesse falando de tudo, menos o conjunto A. Né, todo o lado de fora aqui, ó, e também toda essa parte aqui do B, que não está no A, né, porque essa interseção também pertence a A. Então, toda essa parte aí de fora, a gente chama isso de quê? De complementar, né, o conjunto complementar de A em relação a W, tá certo? E ele está dizendo assim, portanto, pode-se afirmar que o número máximo de elementos de B é, ó, se na interseção, certo, entre B e esse AW aí, pode ter o 20 e o 24, então ele pergunta ali, pode-se afirmar que o número máximo de elementos que o B pode ter, ó, aqui no B vai ter um 20 e um 24, é possível, mas além do 20 e do 24, que estão nessa interseção, né, estão fora do A, tá? Porque se está no complementar de A, está fora do A. Ele pode estar aqui, como também pode estar aqui por fora, isso aí não tem importância agora, a gente quer o número máximo. O que sobra vai estar aqui dentro do conjunto, né? Olha, pode estar simplesmente aqui nessa parte, sem fazer parte do B, mas como nós queremos o máximo possível, então a gente vai colocar ele fazendo parte de B e de A ao mesmo tempo, né? Ó, aqueles números ali, ó, o 6, o 10, o 16 e o 18, eles podem estar aí. Podem não estar, Gutierrez? Podem não estar. Mas estando aí, qual é o número máximo que nós temos de elementos? 6 elementos, tá, já, galera? É a própria união dos dois. Então fica ali a letra C, que são os 6 números que eu acabei de escrever. Então, é uma linguagem um pouco mais densa? Não cabe recurso, não cabe recurso, embora eu ache que é de um nível difícil, tá? Porque a gente está utilizando aí a linguagem do complementar e ainda mais, né? Trazendo essa ideia de número máximo de elementos, tá? Quando a gente está trabalhando possibilidades. Há a possibilidade de estar no A, mas também há a possibilidade de estar nos dois ao mesmo tempo, formando aí todo o conjunto B. Ó. Todos os domínios do conjunto B estão aqui nessa parte, então faz parte sim, ó. Tudo isso aqui pode fazer parte do B. É uma possibilidade, é a maior delas, não tem como ter mais do que isso. Tudo bem? Respondida, vamos para a questão de número 48. E essa mais uma que cabe sim o recurso. Não dá nem vontade de resolver. Por quê? É um polinômio de grau 3. Gente, isso aqui é álgebra básica? Né? A minha pergunta é, isso daqui é a tal álgebra básica? Nunca. Mas de jeito nenhum. Básica não quer dizer que é simplório, tá? Não estou querendo dizer que tem que ser facinho. Não, estou dizendo daquilo que é base para outros conhecimentos. Ou seja, para fazer uma questão dessa, eu preciso de outros conteúdos, esses sim, básicos da álgebra, para poder resolver. E que um professor de uma outra área que não seja de matemática não vai resolver isso aqui de maneira tranquila. Eu que sou professor de matemática, eu pularia, eu deixaria ela para fazer depois? Não faria ela de primeiro. Então, essa caberia especificamente, né, para a parte específica da área de matemática. Ó, porque, veja, olha só como é que a gente resolve isso daqui. Ó. Tá aqui ó, o polinômio todinho, A, B, C e D de grau 3.
E ele diz o seguinte, que o f de a é igual a zero, certo? Isso aí representa que a função quando x é igualzinho ao a, dá zero como resultado. Sabe que o polinômio, então, possui raízes nos pontos, ó. X igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Ademais, na origem do eixo das ordenadas é interceptado aqui no eixo y igual a menos 6. Então, como é que a gente resolve isso daqui? Olha só, galera. Olha só como é que a gente faz para resolver essa parada aqui, ó. Significa o seguinte, ó. Então, que o P de x é igual ao A, tá? Se for a forma fatorada desse polinômio aí. Ficando assim, ó. X menos 1, o x, menos o x, vamos botar assim, o x menos o x1, tá? Que é o primeiro, aqui, ó. X1 é esse. Vezes x menos o x2, vezes x menos o x3, já que tem 3 raízes aí, ó. E aí a gente vai substituir, colocando aqui, ó, igual a zero, tá? O x valendo zero. A gente saber, porque quando o x vale zero, significa que é onde ele intercepta no eixo y, que é esse daqui, ó. Ou seja, olha só o conhecimento de funções, não só de polinômio, mas de funções também, igual a menos 6. Olha só como isso vai ficar. O p de zero, deixa eu voltar aqui para ficar o p, muito bem. O p de zero vai ser igual ao a, que a gente não sabe quanto é. E aí vamos lá, x menos x1, tá? O x que a gente está assumindo é o zero, tá? Onde tiver x, a gente vai colocar um zero. 0 menos o x1. X1 é a primeira raiz ali, ó, menos 1. Melhor, 1, né? Aí aqui, de novo, o x é 0 menos o x2, a segunda raiz ali no 2. E depois x menos x3, ó, 0 menos o x3, que é 3 ali, 0 menos 3. E aí olha como vai ficar isso daqui, ó. 0 menos 1 dá menos 1, 0 menos 2 dá menos 2, e 0 menos 3 dá menos 3. Multiplicando aqui os 3, ó, menos 1 vezes menos 2 vai dar igual a 2, ó. A vezes 2 positivo. Vezes o menos 3 ali. Tudo isso é igual a menos 6. Vamos passar só com um polinômio aqui, tá? Ele está perguntando ali depois o P de 5, né? Depois que a gente descobriu o A, a gente ainda vai colocar o P de 5 aí nessa história. Né? Isso aqui é o P de 0. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, menos 6A é igual a menos 6. O que significa que A é igual a 1. Tá? A só pode ser 1. É a única maneira de que menos 6 se torne menos 6 novamente, tá? Então, A é igual a 1. Sabendo disso, olha só, sabendo disso, vou fazer agora de laranja aqui para você ver. A gente vai montar aqui nossa função de novo. O polinômio que ele fala, P de x, é igual a 1 vezes a forma fatorada de novo. X menos 1, certo? Vou colocar como x, tá? Porque a gente não trocou o x por nada. A gente vai trocar por 5. Vezes x menos 2, vou passar aqui para o lado, vezes x menos 3. Forma fatorada de novo de um polinômio de grau 3, repetindo, um polinômio de grau 3. E ele pede o que? O P de 5. Então a gente vai trocar aí esse x, nosso polinômio aí, por 5. Olha só, 1 vezes 5 menos 1 é 4. Vou colocar logo o resultado. 5 menos 2, ó, trocar o x por 5. Significa isso. 5 menos 2 dá 3. E 5 menos 3 dá 2. Pronto, aí agora é só multiplicar essa galera todinha aqui, ó. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 2 dá igual a 24. Essa é a resposta correta. Olha só o rolê que a gente teve que fazer para descobrir qual é o valor do P de 5, né? Isso aqui é linguagem de função, certo? E não foi apresentada função nenhuma em mais de um polinômio de grau 3. Álgebra, nesse caso, poderia ser adição de polinômios, divisão de polinômios, poderia ter algo relacionado a isso, mas um polinômio de grau 3, onde ele apresenta 3 raízes e uma imagem, e aí dessa imagem a gente conseguir descobrir qual é o valor do A, que não fala ali qual é o polinômio. Aí depois descobrir o valor do A na forma fatorada, que só envolve o x, a gente troca o x por 5, e aí sim é que resolve. Gente, essa aqui cabe sim um recurso, porque, na minha opinião, como professor de matemática, isso aqui não compreende álgebra básica, não compreende álgebra básica, excede e muito o edital. Tudo bem? Vamos para a próxima, estamos chegando aqui no final, e agora as duas últimas também são muito polêmicas, que é para a gente fechar com polêmica, né? Para você ver, aquilo que correspondeu a teorema da reversão, né, ou da regressão, lógica proposicional, associação lógica, foi tudo mil maravilhas, tudo bem. Mas olha só, é como eu vi um meme na internet, né? A IDECAN tá querendo cobrar quem sabe chutar melhor, porque não tem condições. Ó, começamos a errar aqui já. Considere um quadrado de raio. Gente, raio é lado. Poxa, IDECAN, você tá aí com tanto rigor aí matemático nessas questões, e aí você traz uma raio L. Não, quem tem raio é círculo, tá? Não é o quadrado.
Então, não compreende aí. Já dá para entrar até com recurso aí, tá? Porque tá errada aí a formulação da questão. Mas vamos lá, vamos entender. Essa questão aqui é de um nível chatíssimo. Chatíssimo, 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 chatíssimo. Por quê? Porque é como se, ó, nós temos um quadrado. Vou tentar desenhar aqui, ó. Aí dentro desse quadrado tem um círculo. E aí esse círculo com outro quadrado dentro, formando um tipo de sequência. Lá no gabarito, ele coloca aqui como certo? 3L é raiz de 2 mais 7 vezes o L. Você vai entender exatamente o porquê. Porque a gente tem que transformar isso numa razão. E transformando numa razão, cara, isso aqui dá muito, mas muito trabalho. Muito trabalho. Não é apenas uma progressão geométrica. E mais, essa aqui é mais uma daquelas que a gente pode colocar. Isso aqui está dentro de geometria básica, como está lá no edital. Assim como na outra questão lá do triângulo, geometria básica. Provavelmente eles não vão querer anular essa questão. Né? Me recuso. Me recuso a fazer isso daqui. Me recuso. Não porque eu não saiba. Você pode conferir lá o canal do professor que eu acabei de citar aqui. Professor maravilhoso. Que eu vi a resolução dele com muito carinho. Que foi Douglas de Souza. Pode colocar lá, você vai conseguir achar lá a resolução mais perfeita dela. Porque eu mesmo, na minha concepção, tentar fazer uma questão dessa daqui é imoral. É imoral, imoral, imoral. E por que a última também pode ser anulada, professor? Por que a última pode ser anulada? Olha só. Eu vou só resolver esta parte aqui. Só essa parte aqui com esse radical. Só. As outras não é algo que, vamos dizer, de novo, algo cobrado para professor de matemática. Porque aqui sim, 0,75 a gente pode transformar isso em porcentagem, disso aí em uma fração, e da fração se transformar em um radical. Mas eu vou só resolver essa parte aqui. Ó. Tem aí um princípio, né, dos radicais, que não é bem um princípio, é uma propriedade, tá? Isso é inerente aos radicais, que é o seguinte, a gente pode simplificar como se fosse uma fração aqui, ó, dividir por 2, tanto o índice quanto esse expoente. E aí nós vamos ter uma raiz quadrada apenas de 81. E a raiz quadrada de 81, tal, é 9. Aí vai ficar o menos 9. E não está dentro de nenhuma raiz, tá? Porque isso aqui, ó, vai fechar um parêntese, vai multiplicar ó, por esse outro aqui, que vai também dar um radical. Em nenhuma das alternativas, o menos 9 está fora, né, de um radical. Todos eles estão debaixo de um radical. Então não tem alternativa correta para essa questão. Não chega em nenhuma delas, né? Você não vai conseguir chegar. Mas como é que a gente transforma isso aqui em radicais, tá? É bom que a gente aprende com isso, ó. O 0,75 eu posso transformar em 75%. Assim. E simplificando, vai dar 3 quartos. Certo? E 3 quartos, né? O outro princípio, né? Outra propriedade diz que eu posso transformar um número com expoente fracionário, né? Esse 64 elevado a 3 quartos, em um radical, em que o índice é o denominador, ó, raiz quarta, e o denominador, ó, 64 elevado à terceira potência. Tá? E aí a gente transforma isso daí. Então, ó, vai ter uma raiz quarta aqui. A gente até pode tentar resolver, fazer aqui direitinho, mas todo aqui, ó, tudo isso aqui vai ficar aqui, ó. Raiz quarta de 64 elevado à terceira. Mesmo que eu fatório 64, não vai dar para simplificar muita coisa. E observe de novo, isso aqui tudinho vai ser multiplicado por esse outro, ó. A gente vai ter um 125 aqui, que vai ter que ser invertido, né? A gente sabe que, ó, uma potência de expoente negativo, a gente pode transformar ela em uma fração, ó. 125, fica embaixo agora, elevado ao expoente natural agora, 4 terços. E aí, pela mesma propriedade que eu fiz aqui acima, isso aqui vai dar o quê? Um radical. Um radical, nesse caso, de índice 3, de 125 elevado à quarta potência. Tá? E aí, tem que fazer a potência, tem que depois tirar o radical. Olha quanta conta que a gente tem que fazer para não dar nenhuma das alternativas. Não tem alternativa, tá? Não tem. Nenhuma delas aqui vai chegar nessas aqui. Então, essa aqui pode ser passível de anulação por não ter alternativa correta. Tá bom? Então, pode colocar lá, porque não possui alternativa correta. Tá certo? Não precisa explicar com muito detalhe, até porque você que é professor de outra área vai olhar isso daqui e vai dizer assim, meu Deus, quando é que isso aqui vai ser cobrado para raciocínio lógico em qualquer outra banca, né? Qualquer outra banca que vai cobrar raciocínio lógico para professores de outras áreas não vai cobrar esse tipo de pergunta. E mais uma que não tem alternativa. Enfim, chegamos então ao fim da prova, né? Essas foram 10 questões de raciocínio lógico, onde algumas delas, né, 3 principalmente, delas são passíveis de anulação e devem ser anuladas aí pela senhora Idecan. Então deixa aqui o seu comentário, a sua indignação também, se você fez essa prova aí de 100 questões tão exaustiva, com questões desse nível e com esse modo de tratamento que eu nunca vi a Idecan fazer dessa forma. Por mais que alguns apelidem ela de outra de Idecão, mas
por ser difícil, mas tem como você se preparar para essa dificuldade. Mas esse tipo de questão, isso é inadmissível numa prova de concurso, principalmente um concurso de um estado da Paraíba, né? Aqui no estado vizinho meu, muito querido. Então, eu espero que você tenha gostado dessa resolução, aproveitado aí as dicas, tirado o print e ter um bom raciocínio apesar dos pesares, tá? Desejo a você bons estudos, um ótimo exercício para você que está se preparando para novos concursos da IDECAM e pegue essas dicas aí para que você possa se fortalecer e melhorar os seus estudos. Até o próximo vídeo e valeu, falou, até mais!